Para cortar esse vestido, eu vou usar apenas 1 metro de viscose. Eu tô aí com meu viscose dobrado no meio, dobrei novamente, formando 2 dobras, né? Mas eu não vou cortar dessa forma, tá? Depois eu vou cortar separado. Eu vou usar essa blusa como molde. Eu tenho aí, tô conferindo, tenho 1 metro somente, tá? De viscose. Eu vou deixar um comprimento para a parte de cima do vestido de 42 centímetros. Então, eu já vou cortar separando essa quantidade para cortar frente e costas dessa parte de cima do vestido. Então, agora eu decidi cortar frente e costas separado, tá? Porque aí eu mudei o modelo que eu ia fazer. Então, vou dobrar uma vez só, vou posicionar essa minha blusa aí na dobra e vou cortar costas, tá? Vou copiar, vou contornar essa minha blusa, vou descer, eu geralmente desço aí 4 centímetros, eu aprofundo aí 4 centímetros do decote das costas, tá? Então, vou contornar essa minha blusa aí no ombro, cava, tô deixando 1 centímetro de margem de costura, na lateral eu vou descer o corte reto, na lateral tô deixando uns 4 centímetros a mais, tá? Que eu quero que fique larguinha mesmo. E essa blusa que eu tô usando como molde, ela é uma blusa M, tá? Ela é larguinha. Aí no meio do decote, eu vou descer um corte de 11 centímetros. É necessário esse corte para poder passar a cabeça na hora de vestir esse vestido, porque o decote frente e costas vai ser alto. Então aqui, com o restante do tecido, eu dobrei novamente, vou usar o corte das costas para cortar frente. Então, ó, aí na ponta, na barra, eu tô com as pontas juntinhas, tá? E vou dar essa distância do decote na dobra do tecido. Eu tô dando uma distância de 6 centímetros. Aí na dobra, 6 centímetros. E vou cortar copiando a partir daí. Eu vou cortar copiando o mesmo formato das costas, tá? Vou contornar a mesma largura, na lateral reto. Agora eu vou aprofundar o decote, tá? Da frente. Eu vou aprofundar 6 centímetros, 5, 6 centímetros, tá? Então, vai ficar bem largo mesmo o decote da frente, porque nessa quantidade de 6 centímetros, né? Como foi na dobra, tem 12 centímetros. Eu vou fazer preguinhas. Então, para o decote das costas, para aquela abertura que eu fiz, né, de 11 centímetros nas costas, eu vou usar um retângulo de 17 centímetros de comprimento por 7 de largura. Eu vou localizar o meio, vou marcar 11 centímetros, tu pode fazer isso com lápis, tá? E cortar reto 11 centímetros. Esse vai ser o revel dessa abertura aí das costas. Direito com direito, estampa com estampa, tá? É só costurar essa abertura. Eu vou usar o revel também para o acabamento do decote. Eu não tenho mais desse tecido, tá bom? Era para eu cortar tudo junto. Não precisava cortar separado aí, ó, esse revel do decote e dessa abertura, não. Era para cortar tudo junto, mas eu não tinha a quantidade suficiente de retalho para fazer o corte do revel. Então, cortei com tecido de tricoline, tá? E eu tenho também um revel do decote da frente. Então, para cortar o revel do decote da frente, eu vou descontar aqueles 6 centímetros que eu deixei a mais para o decote e fazer o corte do revel, tá? Então, 6 centímetros eu vou descontar. Então, na hora de cortar o revel, é só dobrar 6 centímetros, tá? E a partir daí você faz o corte do seu revel. Eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo, corte e costura de revel. Então, se você tem dúvida do corte da costura de revel, clica no link que está aqui embaixo na descrição. Com a frente dobrada, vou marcar aqueles 6 centímetros e vou dar um pique com a tesoura só para eu ter essa marcação centralizada bem certinha aí no meio do decote. Então, eu sei que de uma ponta, de um pique a outro,
aí dentro que eu preciso fazer minhas preguinhas. Então, a partir do meio, né, do meu decote, eu consegui fazer 3 preguinhas para cada lado. Preguinhas de meio centímetro, mais ou menos. Como é um tecido bem estampadinho, né, para visualizar essas preguinhas está um pouco difícil. Mas é isso, bem simples. Agora, desse outro lado, a partir do meio, eu vou jogar as preguinhas para o outro lado. Eu tô começando a partir do pique, tá? Na lateral, para o meio, do pique para o meio, né? Você faz como você achar melhor. Então, eu segurei aí as 6 preguinhas, né? Com alfinete. Agora eu vou colocar o revel assim, direito com direito, e vou costurar. Das costas vai ser a mesma coisa. Se você cortar o revel, tiver bastante tecido, não precisa você fazer como eu tô fazendo. Eu tô fazendo emenda, né? Você corta o revel todo inteiro assim, tá? Corta o revel inteiro, é isso. Aqui eu tô usando retalhos. Então, eu vou costurar primeiro esse revel da abertura, depois esse do decote, tá? Esse do decote vai ficar por cima do revel da abertura. Agora, com o restante do tecido, eu vou cortar a saia do vestido, vou marcar 6 centímetros e vou cortar. Ó, tô com o meu tecido dobrado, tá? Fiz 2 dobras. E aí, nessa marcação de 6 centímetros, eu vou cortar essa faixa. Vou colocar essa faixa sobre o restante do tecido, aí na cintura. Vou usar a cintura da blusa como referência para a cintura da saia. E a partir daí eu vou descer o corte no estilo evasê, conforme descer, eu vou aproveitando aí o total da largura desse meu tecido. Então, esse é o revel da cintura da saia. Tem aí os 2 cortes, frente e costas. E essa é a saia do vestido, frente e costas. Então, eu vou para a máquina e vou levar essa costura, estampa com estampa da minha saia. Eu vou costurar fechando a lateral. Esse pedaço aí, daí para baixo, de 20 centímetros mais ou menos, eu não vou costurar porque eu quero deixar fenda nas laterais, tá? Vou deixar mais ou menos 20, 25 centímetros de cada lado. O revel para a saia, para a cintura do vestido, né? Eu vou colocar assim, estampa com estampa. E vou costurar fechando as laterais. Eu separei 2 faixas, tem 7 centímetros de largura. Eu tenho aí 74 mais ou menos de comprimento, tá? Cada uma. Ela nem é uma faixa completa, tá vendo? É retalho que eu vou emendar, mas você pode usar o tecido inteiro, tá? Não precisa cortar assim no meio. Então, você vai precisar dobrar ela no meio. E aí, do lado onde que tá a abertura, tá? Mais ou menos na metade, eu vou subir o corte, levando até aí a metade, até o meio dessa minha faixa aí do comprimento, tá? Desse jeito. Agora, eu vou copiar o corte nessa outra faixa. Então, a partir mais ou menos, não precisa ser exatamente do meio, tá? Aí, conforme você for subindo esse corte, você vai suavizando, tá? Esse corte. Então, essa parte aí embaixo, reta, é que vai ser a barra da minha manguinha, né? Onde eu vou fazer a bainha bem fininha, de meio centímetro. Eu vou dobrar no meio, vou fechar as laterais e depois eu vou fazer a bainha. E nessa parte curvadinha é onde eu vou franzir para encaixar na cava, tá bom? Aí a bainha, e em cima eu vou franzir para encaixar na cava. Então, aqui na máquina, eu vou iniciar com todas essas costuras que eu simulei na mesa, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido. Se teve alguma parte do corte que você não entendeu, volta, assiste de novo. Esse vídeo, ele ficou um pouquinho mais longo, tá? Porque eu voltei várias vezes na máquina para mostrar na mesa, então ficou um vídeo mais detalhado, né? Onde eu mostrei mais os detalhes. Mas se tem alguma parte que você não compreendeu, volta, assiste o pedaço novamente. Então, aqui eu tô costurando revel,
Revel na abertura, revel no decote das costas, no decote da frente. Eu não vou tirar os alfinetes para fazer a costura, tá? Como eles estão alinhados, né, paralelos, um do ladinho do outro, não vai ter problema. A agulha não vai bater em cima do alfinete, não corre o risco de quebrar, tá bom? Faça a costura com cuidado. Então, vou colocar o meu revel assim por cima, direito com direito, e vou costurar. Ó, tô passando por cima dos alfinetes, tá? Normalmente. Essa faixa aí que eu vou costurar agora, né, que eu vou emendar o meio, é das manguinhas, tá? Aquele babadinho das manguinhas. Eu vou fazer essa emenda, depois eu vou fazer a bainha e vou fechar as laterais. Sendo que aí, né, sendo que você vai fazer diferente. Você pode fechar as laterais, né? Depois fazer a bainha. Eu que fiz a bainha primeiro, depois que eu fechei as laterais. Então, depois que eu fizer isso, eu vou franzir toda a circunferência dessa faixa, né? Naquela parte curva, que eu vou encaixar na cava do meu vestido. Eu deixei 75, 74 centímetros de comprimento, tá? Para essa faixa. Então, essa quantidade para o tamanho PNG tá bom, tá bom? Vai ficar aquele babadinho, aquela manguinha, aquele babadinho suave. Se você quiser deixar mais babado, mais franzido, aí você deixa mais quantidade. Então, aqui com a saia, eu vou fechar costurando as laterais. Eu vou deixar fenda nas laterais, como eu disse, tá? Uma fenda de 20 centímetros. Então, chegando aí na altura que eu quero, eu vou dar retrocesso. Eu vou costurar deixando uma margem de 1 centímetro na lateral. Depois eu vou precisar fazer o acabamento das minhas fendas, tá? Essa margem de 1 centímetro ou 1,5 centímetros, tá bom? Vai ajudar. Então, agora é o acabamento das minhas fendas. Essa margem de costura, eu vou dobrar 0,5 centímetro mais 0,5 centímetro e vou passar um pesponto, tá? Eu vou marcar uns 2 centímetros acima, aí de onde começa a minha fenda, vou dar retrocesso e vou descer com pesponto, tá? Nessa bainha aí de lateral. Do outro lado, eu vou começar pela barra, tá? 0,5 centímetro mais 0,5 centímetro, pesponto. Chegando aí em cima, retrocesso. E a bainha é bem fácil, tá? De costurar. Eu vou deixar fininha com 1 centímetro de largura.
Essa outra faixa aqui é o revel da cintura da saia, né? Então, vou costurar fechando as laterais somente. Aqui na mesa, com a costura feita do decote, eu vou dar um pique bem aqui no meio dessa abertura do decote das costas e um pique por toda a voltinha do decote. Com o decote da frente, a mesma coisa, piques por toda essa voltinha. Assim eu posso jogar esse revel para dentro. Se você quiser, você pode rebater a costura do revel, tá? Pro lado direito. Ou você pode, ó, jogar esse revel, a margem de costura para cima. Ó, batendo junto à margem de costura e revel para cima. E você passa um pesponto, pegando somente em cima do revel. Eu não vou costurar pesponto no meu decote, eu só vou jogar assim o revel para dentro e vou passar, tá? Você faz do jeito que você achar melhor. Então, ó, as preguinhas vão ficar assim. Só não dá para ver melhor essas preguinhas porque o tecido é bem estampadinho, né? Então, isso atrapalha. Já no decote das costas, eu vou cortar essas pontas para eu poder jogar o revel para dentro. Ó, vai ficar assim, o revel do decote, ele vai ficar por dentro do revel dessa abertura, tá? Aí do decote das costas, desse jeito. Eu vou passar tudo com ferro aí, deixando bem certinho o decote viradinho assim para dentro. Olha como ficou o decote da frente, as preguinhas. Joguei revel para dentro, passei com ferro. Frente e costas. Com o revel das costas, eu usei a ponta da tesoura para empurrar esses cantinhos, tá? E ficar bem certinho. Passei, ficou assim, tá? Esse vai ser o acabamento aí das costas. Eu vou usar botão, tá? Para fazer esse fechamento. Então, agora eu vou colocar assim, direito com direito da blusa, frente, costas. Vou jogar o revel das costas para trás, revel da frente por cima do revel das costas, segurar com o alfinete. Do outro lado, a mesma coisa, ombro com ombro, tá? Costura batendo uma em cima da outra. Vou jogar o revel para trás, o revel da frente por cima do revel das costas, assim eu fico com o revel preso no ombro, tá? Não vai ficar solto. Seguro com o alfinete. Eu vou costurar fechando os ombros e vou fechar também as laterais. Então, ó, costurei, não levei para a máquina para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas é aquela costura simples, tá? Só fechando as laterais, ombro. Agora, esses babadinhos, que serão minhas manguinhas, tá? Fechei as laterais, fiz bainha. Agora eu vou franzir toda a circunferência dessa faixa para poder encaixar aí na cava. Você tem a opção, ao invés de franzir, de fazer preguinhas, tá? Vai fazendo preguinhas assim, ó, de 1 centímetro, dando distância de 1,5 centímetro entre cada preguinha. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas o resultado fica bem parecido, tá? Então, aqui na máquina, tô franzindo no ponto reto mais largo, na tensão mais alta da máquina. Novamente aqui na mesa, ó, franzi. Agora eu vou encaixar, deixar estampa com estampa. Ombro, costura batendo em cima de costura, tá? Como eu tenho emenda, né? Vai bater bem certinho aí na costura do ombro. Costura da cava, uma batendo em cima da outra. Segura toda a voltinha com o alfinete. Esse modelo é um modelo para iniciantes na costura, tá? Porque o corte e a costura dele não tá difícil, tá muito fácil. Você pode levar um pouquinho mais de tempo
né? Porque ele tem mais detalhes, mais difícil ele não tá, tá bom? Então, ó, segura tudinho com alfinete, aí na cava. Eu vou aproveitar também e vou levar essa costura, tá? Da emenda aí da blusa com a saia. Então, eu vou deixar assim, ó, tá batendo aí a mesma circunferência. Eu vou deixar assim, direito com direito, frente e blusa. Eu vou colocar a blusa por cima, tá? Da saia. Cintura com cintura. Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar essa saia por dentro da blusa. Então, a saia ficou aí dentro, tá? Blusa e saia batendo estampa com estampa, costura da lateral, uma em cima da outra, tá? Ó, blusa em cima, saia embaixo, tá espelhado, estampa com estampa. Vou pegar o revel da cintura, ele tem esse corte nesse estilo evasê, né? Então, essa parte mais estreita é a cintura, então ela vai encaixar aí juntinho por cima da blusa, tá? Com o direito para baixo. Aí na cintura, segura tudo com alfinete, segura as laterais, tá? Deixa a lateral batendo, a lateral da costura batendo uma em cima da outra, tá? E vamos para a máquina fazer essa costura. Ó, terminei de costurar, passei com ferro para esse babadinho da manguinha ficar bem certinho, tá? Então é isso. Costurei, emendando aí blusa e saia. O revel tá solto aí dentro, tá? Agora eu vou deixar esse vestido pelo lado avesso para poder fazer aí a costura do revel. Então, ó, vou jogar o revel para baixo. Eu vou dobrar 1 centímetro da pontinha desse revel e vou segurar com o alfinete. Eu vou marcar, deixar uma largura de 4,5 cm, porque eu vou passar um elástico de 4 centímetros. Então, você vai segurar com o alfinete toda a circunferência aí da cintura do vestido, tá? Certifique-se que do lado direito do vestido não tem tecido embolado, tá bom? Você vai segurando assim com o alfinete, mas dá uma olhada pelo lado direito, ó, se tá retinho, não tá fazendo volume, tá? Porque depois que passar a costura, vai ficar pelo lado direito um excesso de tecido embolado, tá? Então, vai passando a costura, vai puxando o tecido, tá? Para ele ficar bem certinho. Então, esse elástico, ele tem 4 centímetros de largura e de comprimento, aí ele tá com 81, tá? A minha cintura tem 76 centímetros de circunferência. Então, eu vou deixar
a circunferência desse elástico bem certinho com a circunferência da minha cintura, para que não fique apertado, tá bom? Então, eu vou deixar 2 centímetros a mais, vou deixar 78 centímetros para que ele fique com a mesma circunferência da minha cintura, até um pouquinho mais folgado, se possível, tá? Agora, eu vou costurar fechando as pontinhas, com a ajuda de uma pinça, tá? Própria para passar, que eu usei para passar o elástico. Essa pinça você encontra em lojas de aviamento, é baratinho, tá bom? Uns R$ 6 mais ou menos. Então, depois de fazer isso, aonde ficou aberto, eu vou fechar, passando uma costura. Eu vou passar também uma costura reta aí na frente, vou passar nas laterais, em cima do elástico, tá? E aí nas costas também. Isso vai fazer com que o meu elástico não fique virando, tá? É isso. Ou você pode passar também uma costura reta por toda a circunferência, tá? Em cima do elástico. Então, é isso. Vamos para o acabamento do decote, das costas, nessa abertura. Então, de um lado eu vou colocar o botão e do outro eu vou colocar o passante, tá? De elástico fininho para segurar o botão. Então, desse lado eu vou jogar o revel para fora. Vou descosturar em cima 2 pontinhos. Esse tem meio centímetro de largura e eu deixei um comprimento de 3 centímetros. Você pode usar um rolotê também, tá? Então, as pontinhas do elástico que eu vou encaixar aí dentro desse pedacinho que eu descosturei, tá? Vou segurar com o alfinete, vou levar para a máquina e vou passar uma costurinha dando retrocesso, prendendo esse elástico, ficando assim. Agora eu vou jogar para dentro o revel e vai ficar assim. Se você usar um rolotê, tá? Aquele rolotê vai ficar melhor, tá bom? Agora, desse outro lado, eu vou costurar o meu botão. Mas antes de costurar, eu vou fazer o pesponto, tá? Nessa abertura aí do decote que eu fiz, das costas, somente aí. Se você quiser, você pode passar por toda a circunferência, frente, costas, tá? Do decote, o pesponto. Eu que não quero, vou passar somente na abertura que eu fiz nas costas. Eu não usei a overlock para fazer o acabamento dessa costura, porque na maioria das vezes, tá? Eu gravo à noite. Então, eu deixo para usar quando eu faço a gravação durante o dia, porque o barulho da overlock é muito alto, tá? Eu tenho a ultralock e o barulho dela é alto demais, vai incomodar os meus vizinhos. Eu moro em apartamento e já perguntaram aqui por que você não usa a overlock para fazer o acabamento da costura. Então, é porque eu tento conciliar com o meu trabalho durante o dia. Então, eu deixo para fazer as gravações dos vídeos à noite. Assim, eu consigo conciliar os dois. Mas é claro que eu não deixo de usar a minha overlock, tá? Eu uso durante o dia, né? Então, aqui na mesa com essa costura feita, tá? Na abertura eu costurei o botão, tá? Com linha e agulha normalmente. Aqui ficou essa fenda bem discreta, com 20 centímetros somente de abertura. Tá aqui no meu corpo o resultado, ficou um vestidinho soltinho, tá? Acinturadinho, porque esse ajuste, tá? Com o elástico na cintura ficou soltinho. E essa fenda super discreta, tá? Se você não quiser deixar fenda, você não precisa deixar. Então, como vocês viram, ele tá até solto, não tem nada apertado na minha cintura. As preguinhas no decote. Se for um tecido liso, tá? Ela vai sobressair mais. Então, a partir desse corte, você pode usar a sua imaginação. Quer deixar ele longo? Vai ficar lindo. Quer deixar midi? Também vai ficar bonito. Pode deixar um pouco abaixo do seu joelho. Não quer babadinho na sua manga? Deixa uma manguinha normal, curtinha, tá? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixa aqui embaixo o like, se inscreva no canal. Tem moldes no meu site. O link tá aqui embaixo na descrição. Um beijo para você. Até o próximo vídeo.